Há momentos na vida em que o conflito interno parece cósmico, quando a ansiedade que você sente parece maior do que as circunstâncias justificam, quando o medo que o domina parece irracional, mas extremamente poderoso, quando a luta que você está enfrentando parece mais do que apenas estresse ou uma fase ruim, parece uma batalha, como se algo estivesse atacando você, como se forças além da sua compreensão estivessem trabalhando contra você. Muitas pessoas descrevem isso como uma guerra espiritual. E se você já passou por isso, sabe exatamente do que estou falando, aquela sensação de que algo obscuro, algo externo, algo espiritual está ativamente se opondo a você. Carl Jung não descartaria essa linguagem ou essa experiência, mas ele a reinterpretaria psicologicamente. E entender a perspectiva de Jung pode mudar fundamentalmente a maneira como você lida com essas intensas experiências internas e potencialmente libertá-lo de batalhas que não precisam ser travadas. Se você estiver interessado em entender os mecanismos mais profundos da consciência, a interseção entre psicologia e espiritualidade e as verdadeiras fontes de conflito interno, inscreva-se no Império da Mente. Exploramos as questões que importam com rigor psicológico e profundidade espiritual. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. 1. A estrutura do conflito interior. A psique não é unificada. Para entender a perspectiva de Jung sobre o que chamamos de guerra espiritual, primeiro precisamos entender seu modelo da psique, porque a percepção fundamental de Jung era esta: a psique não é unificada. Você não é uma coisa só. Você não é um eu único e coerente com um conjunto de desejos, uma identidade, uma voz. A psique contém tensão, muitas vezes, uma tensão profunda entre diferentes aspectos de si mesma. Há o ego, sua identidade consciente. O eu, que você considera como sendo você mesmo. A parte que toma decisões e mantém seu senso de continuidade e controle. E depois, há a sombra, as partes negadas, reprimidas ou subdesenvolvidas do eu. As qualidades, emoções, desejos e capacidades que você rejeitou, seja porque eram inaceitáveis para sua família, sua cultura, sua religião ou sua própria autoimagem. Quando essas forças se chocam, quando a identidade cuidadosamente construída pelo ego entra em conflito com o material sombrio que tenta emergir à consciência, a experiência pode parecer externa, como se algo estivesse te atacando, como se uma força externa estivesse tentando te destruir, te corromper ou te derrubar. Mas Jung insistiu em uma ideia radical que muitas pessoas acham difícil de aceitar. O que experimentamos como uma ameaça externa é, muitas vezes, um conflito interno projetado para fora. Deixe-me explicar o que isso significa. Projeção é quando o material inconsciente, material que existe dentro da sua própria psique, mas do qual você não tem consciência ou não reconhece, parece vir de fora do eu. Você não o experimenta como minha raiva, meu medo ou minha escuridão. Você o experimenta como o mal contra mim, ataque espiritual. O diabo está agindo na minha vida, forças obscuras se opondo a mim. Agora, e isso é crucial, isso não significa que o mal não exista. Jung não estava negando a realidade do mal moral ou da escuridão espiritual no mundo. Mas, psicologicamente, muito do que chamamos de guerra espiritual é, na verdade, fragmentação. É a psique em guerra consigo mesma, com partes rejeitadas do eu parecendo ser inimigas externas. Pense desta forma. Se você foi ensinado a vida toda que a raiva é pecaminosa, que o desejo sexual é corruptor, que a ambição é egoísta, que certos pensamentos são evidência de influência demoníaca, o que acontece com essas qualidades muito humanas dentro de você? Elas não desaparecem.
Elas vão para a sombra, tornam-se inconscientes, e do inconsciente continuam a operar. Mas agora você as experimenta como ataques externos, em vez de aspectos internos de si mesmo. 2. A distinção principal: integração versus divisão. Então, como diferenciar entre uma luta espiritual genuína e uma projeção psicológica? Como saber se você está vivenciando uma verdadeira guerra espiritual ou lutando contra sua própria sombra? Eis a diferença que Jung enfatizaria. A luta espiritual leva à integração. A fragmentação psicológica leva à divisão. Deixe-me explicar melhor. Se a experiência o impulsiona à humildade, ao autoexame, à consciência da sombra e à responsabilidade, se o faz perguntar: o que isso revela sobre mim? O que estou sendo chamado a integrar? Que parte de mim me recuso a reconhecer? É provável que seja crescimento psicológico disfarçado de batalha espiritual. Mas se o impulsiona a paranoia, a grandiosidade, a superioridade moral ou a visão de inimigos em todos os lugares, se o faz ter certeza de que está sendo atacado, de que é especial o suficiente para ser alvo, de que forças obscuras estão se opondo especificamente à sua retidão, o ego está se inflando. Esta é uma distinção crucial. O verdadeiro crescimento espiritual o torna menor, mais humilde e mais consciente de sua própria capacidade para a escuridão. Ele o confronta com verdades incômodas sobre si mesmo. A inflação do ego faz você se sentir especial, alvo e justo em comparação aos outros. Ela confirma suas crenças existentes sobre si mesma e responsabiliza forças externas por suas lutas internas. Jung alertou que, quando as pessoas se recusam a reconhecer sua sombra quando não admitem sua própria capacidade de raiva, luxúria, egoísmo, engano e crueldade, elas demonizam os outros. Elas dividem o mundo em puro e impuro, justo e corrupto, salvo e condenado. Nós e eles, luz e trevas, sem áreas cinzentas. E aqui está o mecanismo. Quanto mais inconsciente uma pessoa é de sua própria escuridão, mais intensamente ela a percebe externamente. É por isso que algumas das pessoas mais espirituais, aquelas mais convencidas de que estão lutando contra forças demoníacas, aquelas mais vigilantes em relação ao mal, aquelas mais certas de sua própria retidão, podem ser as mais fragmentadas psicologicamente. Elas estão em guerra com sua própria sombra, mas experimentam essa guerra como vinda de fora delas. Cada tentação que sentem se torna o inimigo. Cada dúvida se torna um ataque espiritual. Toda luta humana se torna uma guerra, e a tragédia é que isso impede o crescimento real. Porque você não pode integrar o que não reconhece. Você não pode se tornar completo enquanto estiver convencido de que toda a sua escuridão é externa. 3. A questão da responsabilidade. Quem é o responsável? Outra diferença fundamental entre a luta espiritual genuína e a projeção psicológica é a questão da responsabilidade. Na luta psicológica, no tipo de trabalho interior que leva ao crescimento real, você faz perguntas diferentes. O que em mim precisa de atenção? O que estou evitando? Que medo estou projetando? Que parte de mim me recuso a ver? Como estou contribuindo para este conflito? Essas perguntas exigem que você olhe para dentro, que assuma a responsabilidade pelo seu estado interior, que reconheça o seu papel no seu próprio sofrimento. Mas na guerra motivada pelo ego, a pergunta é sempre externa. Quem está me atacando? Que força está se opondo a mim? Por que estou sendo alvo? De quem é a culpa? Você percebe a diferença? Uma orientação localiza a fonte do conflito internamente, tornando você o agente ativo em sua própria transformação.
A outra localiza a fonte externamente, tornando você a vítima passiva de forças além do seu controle. Jung não negava a realidade do conflito moral. Ele não negava que existem escolhas éticas reais, o mal real no mundo, forças reais que se opõem à bondade e à plenitude. Mas ele insistia que o crescimento requer um confronto interno antes da culpa externa. Porque eis o que ele entendia. Quando você está constantemente lutando contra inimigos externos, forças espirituais, ataques demoníacos, influências malignas, você nunca precisa olhar para si mesmo. Você nunca precisa examinar sua própria sombra. Você nunca precisa assumir a responsabilidade por sua própria fragmentação psicológica. A batalha que leva à plenitude é travada internamente. É o árduo trabalho de reconhecer o que você negou, integrar o que você reprimiu e tornar consciente o que você manteve inconsciente. A batalha que leva à inflação é travada contra inimigos imaginários. É o trabalho confortável de projetar sua sombra para fora e combatê-la lá fora, em vez de integrá-la aqui dentro. E aqui está a verdade incômoda. A segunda opção parece mais espiritual, parece mais justa. Ela lhe dá um inimigo claro para combater, uma identidade clara como guerreiro da luz e uma clara sensação de superioridade moral, mas na verdade está impedindo a própria transformação que afirma buscar. O teste do resultado. Em que você está se tornando? Então, como você percebe a diferença em sua própria experiência? Como saber se o que você está vivenciando é crescimento espiritual ou inflação do ego? Observe o resultado. Preste atenção em quem você está se tornando através da luta. Faça a si mesmo estas perguntas. A luta te torna mais centrado? Você está se tornando mais estável, mais centrado, mais sólido em seu senso de identidade? Ou está se tornando mais reativo, mais frágil, mais dependente de validação externa e de uma linguagem constante de guerra espiritual para dar sentido à sua experiência? Isso te torna mais compassivo? Você está desenvolvendo maior empatia pelas lutas dos outros, maior humildade em relação às suas próprias limitações? Ou está se tornando mais crítico, mais certo de sua retidão, mais convencido de que está travando batalhas que outros são cegos ou corrompidos demais para enxergar? Isso te torna mais autoconsciente? Você está descobrindo aspectos de si mesmo que não havia reconhecido antes? Você está reconhecendo sua sombra, integrando-a, tornando-se mais íntegro? Ou você está se tornando mais rígido em seu autoconceito, mais defensivo, mais convencido de que todas as suas lutas vêm de fontes externas? Esses são os testes. Eles revelam se você está experimentando crescimento psicológico ou inflação do ego disfarçada de guerra espiritual. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar psicologicamente íntegro, parece uma batalha, porque o ego resiste à rendição. O ego não quer abrir mão do controle. Ele não quer reconhecer a sombra. Ele não quer admitir que o inimigo que vem combatendo pode, na verdade, ser uma parte não integrada de si mesmo. Então ele lutará. Ele criará narrativas elaboradas sobre guerra espiritual para evitar a verdade mais simples e desconfortável. Você está em guerra consigo mesmo. Mas essa rendição, esse reconhecimento do conflito interno e do trabalho de integração não é derrota. É amadurecimento. É a diferença entre permanecer fragmentado e se tornar íntegro, entre projetar sua escuridão nos outros e integrá-la à consciência, entre lutar contra inimigos externos imaginários e realizar o verdadeiro trabalho de transformação psicológica. 5. Reinterpretando a experiência. O que a psique realmente está exigindo? Então, vamos reformular a experiência. Quando você se sente sob ataque espiritual,
Quando a ansiedade parece cósmica, quando a luta parece uma guerra, o que realmente está acontecendo de uma perspectiva junguiana, o que parece uma guerra, pode ser a psique exigindo integração, algo em você que foi reprimido, negado ou mantido inconsciente, está tentando emergir para a consciência. E porque você o identificou como não eu, como inaceitável, como maligno, você experimenta sua emergência como um ataque. Mas não é um ataque, é um convite. Sua raiva, que você sempre chamou de demoníaca, pode ser a maneira da sua psique lhe dizer que você precisa de limites, que você foi violado, que algo em sua vida requer confronto. Sua dúvida, que você sempre experimentou como ataque espiritual, pode ser a maneira que sua psique encontra de dizer que sua fé precisa amadurecer, que sua imagem de Deus precisa se expandir, que suas crenças herdadas não se encaixam mais em sua experiência de vida. Seu desejo sexual, que você sempre combateu como tentação, pode ser a maneira que sua psique encontra de convidá-lo a integrar uma parte natural e saudável de si mesmo que a vergonha religiosa o ensinou a rejeitar. A batalha é a resistência. A guerra é o ego lutando contra sua própria integridade. E a integração, embora desconfortável, leva não ao medo, mas à estabilidade. Quando você para de lutar contra aspectos de si mesmo e começa a integrá-los, quando reconhece sua raiva e aprende a usá-la apropriadamente, quando honra sua dúvida e permite que ela aprofunde sua fé, quando aceita seus desejos e os traz para uma expressão consciente e ética, a guerra termina. Não porque você derrotou o inimigo, mas porque você percebeu que não havia inimigo. Havia apenas a psique tentando se tornar íntegra e o ego interpretando esse processo como um ataque. 6. O discernimento. Sabedoria prática. Agora, isso significa que toda experiência de luta é puramente psicológica? Significa que não existe uma verdadeira batalha espiritual? Jung diria: cuidado com o pensamento tudo ou nada. A psique é complexa, a realidade espiritual é complexa. Às vezes, você está lidando com projeção. Às vezes, você está lidando com algo genuinamente externo. Frequentemente, você está lidando com ambos. A chave é o discernimento. E o discernimento vem de fazer perguntas honestas. Estou crescendo com isso ou estou me tornando mais rígido? Isso está me tornando mais autoconsciente ou mais arrogante? Estou assumindo a responsabilidade pelo meu estado interior ou estou culpando forças externas? Isso está levando à integração e à plenitude ou à fragmentação e à divisão? Se você estiver genuinamente sob ataque espiritual, a resposta ainda deve incluir autoexame, ainda deve levar a uma maior consciência, não a uma menor. Ainda deve torná-lo mais humilde, não mais arrogante. Mas se você estiver lutando contra sua própria sombra, nenhuma quantidade de linguagem de guerra espiritual ajudará. Na verdade, isso só piorará as coisas, impedindo você de realizar o trabalho real de integração. A sabedoria de Jung aqui é profunda. A batalha que precisa ser travada muitas vezes é diferente da batalha que você pensa estar travando. E a vitória de que você precisa muitas vezes não é a derrota de inimigos externos, mas a integração de aspectos internos de si mesmo que você foi ensinado a rejeitar. Portanto, se você está em uma fase que parece uma guerra espiritual, se está experimentando uma ansiedade que parece cósmica, se a luta parece maior do que você pode explicar racionalmente, pare. Antes de presumir que está sob ataque, antes de declarar guerra contra forças externas, antes de intensificar a linguagem da batalha espiritual, pergunte a si mesmo: e se esta for a minha psique tentando se tornar completa? E se o inimigo que estou combatendo for, na verdade, uma parte não integrada de mim mesmo?
E se a escuridão que percebo for material sombrio tentando vir à consciência? Isso não diminui sua experiência, não invalida seu sofrimento. Não significa que você esteja inventando tudo. Isso significa que pode haver uma maneira mais produtiva de lidar com o que você está vivenciando. Uma maneira que leva à transformação real em vez de uma guerra sem fim. Uma maneira que o torna mais íntegro em vez de mais fragmentado. A percepção final de Jung. Aquilo a que você resiste, persiste. O que você projeta, permanece inconsciente. O que você integra, se torna sabedoria. A batalha que leva à plenitude é travada internamente. E a paz que você busca não vem da derrota de inimigos externos, mas de fazer as pazes com todas as partes de si mesmo que você foi ensinado a exilar. Se essa perspectiva sobre conflito interno, trabalho com a sombra e integração psicológica ressoa com você, inscreva-se no Império da Mente. Estamos criando uma comunidade que explora a consciência com profundidade psicológica e honestidade espiritual. Junte-se a nós. Clique no botão de inscrição. O verdadeiro trabalho de transformação está apenas começando. Até a próxima. Que você tenha a coragem de olhar para dentro antes de olhar para fora, de integrar antes de guerrear e de confiar que a plenitude e não a vitória sobre os inimigos é o objetivo, porque é aí que reside a verdadeira paz.